20ª reunião da Câmara de Julgamento. A pauta, nossa secretária. O item 2 é a ata que já foi distribuída com antecedência para julgamento. O item 2 é o meu processo. O item 3, primeiro da ata, né? Para aprovar a ata. Tá. Item 2, aprovação então da tá ata. Bom. Então, o item 2 é a aprovação da ata da nossa última reunião. Foi como foi apresentado para todos, para a leitura prévia. E se alguém teve alguma colocação, deve ter passado a Terezinha. Caso contrário, se manifeste neste momento. Tá ok. Ok? Então, ninguém se manifestando contrário, nenhuma alteração, nenhuma mudança, dá-se por aprovada a ata da última reunião. Então, item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É retorno de vista. É o de vista, né? É. Então, tá bom. Então, relator 125, processo 2021-29, final 2347, relatório 125, 2001, CJ 13376, relato de vista da Lâmina Hortêncio, informações do processo, viação estrela, processo final 18. Eu errei aqui, ó. Vou corrigir. Vou ter que assinar de novo. É o 2347, né? Desculpe. É até bom na leitura que eu posso corrigir ele de novo, né? É o 2347. Ok? Autofração. 40732 de 27 do 5 de 2021. 40759, não, Idalino? Pega um pouquinho. 40759. É que eu peguei o cabeçalho do outro e não modifiquei, você acredita? A data é 27 do 7 mesmo? A data da defesa? Deixa eu ver aqui, no alto aqui, ó. É o 30 do 6. 30 do 6, tá vendo? É que eu não modifiquei aqui, ó. Já vou corrigir. 30 do 6. Trinta do 6. 30 do 6. 30 de 6 de 2021. Interromper serviço sem autorização. Salvo caso fortuito, tempestiva, defesa, data 31 do 5. Estou confirmando ela. 30 do 6. Isso, 6 de julho. 6 de julho. Ela foi protocolada na GR. 6 de julho. Eu não corri esse cabeçalho, foi falha minha. Puta que pariu. 6 de julho. Pronto. Relatório. Tratos de recurso do autofração, aí, ó. E eu não modifiquei o mundo do autofração. Caramba, que falha que eu comei. 759. Só fui lá embaixo. Lavrado em nome da empresa com base no artigo 12, inciso 7 da resolução 297. É a análise da defesa dos documentos apresentados. A empresa assim se manifestou, lá atrás. A viagem mencionada do fiscal de Origem de Destino, Leopoldo Bulhões Goiânia, no tocante ao lugar realizado, não deve prosperar visto que a levatura do auto de infração desce ao desconhecimento fiscal em relação ao nosso comunicado a esse órgão regulamentador e respostando ao ofício circular 1/2021 AGR, onde informamos através de ofício protocolado 25, em 21 do 5 de 2001, as linhas que estariam operando em face à situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus Covid-19, com base no decreto 9653, 19 de abril de 2020, ora prorrogado o prazo pelo decreto 9778, de 7 de janeiro de 2021, em seu artigo 1º, onde reitera o prazo de prorrogação da flexibilidade para 30 de junho de 2021. Continuando seus argumentos, a autuada assim sinaliza em sua defesa, abre aspas, ressaltamos que o horário apontado no autofração, apesar do número de passageiros demandado, eles estão sendo atendidos através da linha 1519500, Goiânia-Catalão, com 3 horários ao dia, sentido ida e volta, com horários 7, 11 e 15 e 30. O motivo de
de não estar operando a linha 159800, Leopoldo Luiz Goiânia, é em virtude da baixa demanda, na procura pela viagem, no horário discriminado, no aludido alto. Muito também em virtude da crise econômica pelo qual estamos passando. A auto-autorizatária vem suportando altos custos com serviços só mencionados, porém sem a devida arrecadação para o suprimento desses custos, fecha aspas. Por fim, protesto pela anulação da respectiva auto-fração, apresentando informações sobre a operação da linha em virtude da pandemia do coronavírus, protocolado nessa agência em 31/5, que foi o primeiro motivo de não estar operando a linha 1598 do Leopoldo Luiz Goiânia, é em virtude da baixa demanda e procura os horários iludidos, revedual. Muito também em virtude da crise econômica que estamos passando. A autorizatária vem suportando os custos com os serviços mencionados, porém sem arrecadação para o suprimento desses custos, SIC. Ao final, protesto pela anulação do auto e as sanções decorrentes em síntese ao relatório. Considerando a tempestade da defesa apresentada com essa mesma, foi estar em presença de crise de admissibilidade. Considerando as razões trazidas pela autuada para invalidar o auto-fração, como será demonstrado na linha seguinte. Esse aqui eu não tirei, ó. Vou tirar esse item daqui. Porque esse que eu peguei do relatório do Paulo. Considerando que, inicialmente, que é de competência do IBGE regular, controlar, realizar o serviço de transporte rodoviário e termo do Estado de Goiás, e ela o faz na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2009, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, 1º de setembro de 2015. Considerando que a autuada alega desconhecimento do fiscal em relação ao comunicado a este órgão regulamentador e repostado ao ofício 1/2001, onde informa através do ofício programa 21 do registro 0159621 das linhas que estavam operando em fase de situação de emergência pública no estado de Goiás. Considerando que a autuada protocolou em 21/5 a informação estudada do ofício 1 de 15 de janeiro, referente ao item da nota TEC 2, PRESC, esquema operacional, frequência horários atualmente em operação, fora do prazo estabelecido em 5 dias, mas antes da atuação que poderia ensejar a atuação pelo, abre aspas, não cumprimento de determinação do agente do regulador. Considerando que a empresa for autuada pela mesma tipificação, artigo 12, inciso 7 da resolução 207/2007 através do AI 40732, de 27/5/2001, em processo 1854, final, onde apresentou seus argumentos, pois, à sua visão, a empresa estava amparada pelas informações apresentadas em resposta ao solicitado ofício 1/2000, ofício circular 1/2021 AGE, de 15 de janeiro de 2021, referente ao item 1 da nota técnica 2/2001 prévio, esquema operacional, frequência horários atualmente de operação, onde a destacante de julgamento julgou em instância inicial, mantendo a auto-fração por maioria dos votos. Considerando que o caso caracteriza claramente bis idem, visto que o serviço continua sob as mesmas condições operacionais e, dessa forma, ao agente regulador, existem outras formas de penalidade, como, por exemplo, a suspensão do termo de autorização para a operação da referida lei e não a utilização de lavratura de auto-infração repetidas às vezes como forma de coação. Considerando, finalmente, que a administração deve anular seus próprios atos quando evade vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Voto, considerando que consta nos autos por especializado bis idem, existindo assim a razão de ordem legal para usar a auto-infração 40759, pois o seu lavrado não atendeu as formalidades legais, voto pelo seu cancelamento. E vou assiná-lo. Dalinha, você tinha feito uma referência a um processo aí anterior, 1854? É isso mesmo? É o processo que nós mantemos ele. Porque o 1854 é utilizar veículo não registrado em GR. Então eu errei o número dele, puta que o pariu.
Terezinha, confirma ele para mim qual que é aquele que... Terezinha? Oi. Confirma para mim aquele que, da Leopoldo Bulhões, que nós mantemos o autofração. O que manteve por... Leopoldo Bulhões foi que eu votei contra. Por maioria foi 18,54. Então, ué. Ele não é esse? Não, 18,54 é outra infração. Qual que é aquele então, Terezinha? Olha lá para mim, por favor. Deixa eu ver se eu anoto. Esse 1854 é o inciso 51 da resolução. Só um pouquinho, só. É utilizado aí no registrado da GR. O 1850 é o mesmo artigo dele, que o Galinho está relatando. E você pediu visto, o Paulo pediu visto. Mas ele foi anulado. Aí ele foi anulado por maioria. 18,50. Pela minha anotação aqui que eu anotei, será que eu peguei esse trem errado? Pela minha anotação é qual que é o auto 40732? 40732? É. Eu só tenho aqui... 18,54. 40. Então tá certo. Quer ver o que eu coloquei aqui? 4732 é inciso 51 da resolução 297, que é utilizado aí não registrado na GR. Pega aí, sei. É o que está aqui na pauta. Não da pauta, não. Você foi votado anteriormente. Não, anteriormente, exatamente, na pauta anterior. O 18,50 foi que teve o mesmo artigo e inciso da 12, do artigo 12, resolução 297, que ele anulou por maioria de votos. Que aquele que o Idalino refluiu o voto dele, refluiu o voto, tinha mandato pela manutenção, votou pela anulação. Então, por maioria, anulou a aplicação. O 18,50. Então, eu referenciei ali, manter o autofração. Aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, 1854. É esse mesmo, 1854. Leopoldo Bulhões, Goiânia. 40.732. Interromper serviço. É esse mesmo, Gilvan. Na pauta aqui... Não é na pauta. Abre o processo aí, não sei. Aqui, o processo 2021, né, 1854, interessado de autoinfração 40.712, artigo 12, isso. 51 da resolução 297, utilizar veículo não registrado da GR. Então tá tendo um erro aqui, ó. Eu tô com o processo aberto, 1854. Então a pauta que saiu errada. A pauta que tá errada. Eu abri o processo. Então vamos verificar isso aí. Quer ver? Olha, a favor, para você ver o processo 1854, Gilvan. É o 1854, a autoinfração 40.732. Isso. Inciso 7, artigo 12. Isso. Interromper serviço. E ele foi mantido. Então, vá. Tá, entendeu? Então a pauta que tá com erro, ok? Eu vou fazer a correção na pauta, então. Então tá certo. Então o que acontece? Por isso que eu quero ter, já teve uma interrupção, já foi julgado, nós mantemos e está tendo outro auto com a mesma tipificação, com a mesma fundamentação, falando de interrompeu. O ato de ter interrompido já foi caracterizado e já foi autuado. Nós podemos fazer outras ações. Agora, ficar reiteradamente autuando ele por interrompimento, a não ser que ele tivesse voltado e tivesse outro interrompimento. Aí eu entenderia que poderia caracterizar. Já desse processo você está com 2 votos, né? O voto meu do relator para manter o auto. Eu vou continuar mantendo o meu voto. Ok. Porque a empresa foi penalizada em 2 linhas diferentes. Uma linha Goiânia, Leopoldo Bulhões, a outra linha Leopoldo Bulhões, Anápolis. Mas essa Leopoldo Bulhões, Goiânia já é a segunda autuação por interrupção de serviço. Eu continuo com o meu voto. Ok. Com o voto de vista lido pelo cancelamento, com o voto do membro Gilvan já apresentado pela manutenção, a palavra está aberta aos demais membros. Aí falta o voto do Paulo e do Wilson. Exatamente. Eu sigo o voto de
de vista aí do Idalino, pois eu percebo também o bis in idem, né? Eu acho que deve aplicar uma penalidade diversa da multa, uma vez que já foi aplicada a multa, como o nosso colega, na linha em questão pela mesma empresa. Então, eu fico com o membro, o coordenador Idalino. Nosso colega Wilson Ferreira. Deixa eu te perguntar, Idalino, esse processo seu e o outro que você cita, e está havendo uma sobreposição de multas, elas foram praticadas no mesmo dia, na mesma linha, e é da mesma linha? Não, uma foi no dia 27 de maio, que foi a primeira que nós julgamos na última sessão, ok? Que foi o auto 40732, e esse processo agora foi dia 30 de junho, já 33 dias após, outro auto, que é o 40759, com a mesma tipificação e com o mesmo assunto, interromper o serviço novamente. Então, são 2 autos distintos e 2 momentos distintos. Mas a operação da linha continua suspensa. Entendi. Mas veja bem, eu compreendo quando você diz que a AGR não só pode, como deve, adotar outros institutos mais graves, né, envolvendo penalidades mais fortes. Mas para que isso aconteça, é preciso que seja também configurada a reiteração da prática delituosa, da infracional. Exatamente. Então, se ela fosse no mesmo dia, aí a gente poderia ter aquela suspeição que você colocou, o fiscal pode estar com raiva do cara, da empresa e tal, é válida. Mas como ela é em dias diferentes, nós precisamos lutar e caracterizar que a prática é quanto mais para a gente poder adotar as medidas que você falou que seriam mais sérias, penalizando, inclusive, a suspensão definitiva da operação da empresa. Então, diante disso, eu vou acompanhar o voto aí do Gilvan. Tá bom. Agora eu só quero fazer um comentário, o seguinte, eu não posso, na minha visão, eu não posso penalizar pelo mesmo crime 2 vezes. A suspensa, se foi suspenso, é só uma suspensão. Eu não posso todo dia meter um auto nele de suspensão, porque está suspensa. Então, quando você faz 2 autos, você está penalizando 2 vezes pelo mesmo ato. Ele suspendeu ela lá em abril, em março. Pronto. Então, eu não posso todo dia autuar ele pelo mesmo crime. Mas por isso que eu entendo que... Se fosse o mesmo ato, aí eu concordo com você. Não, mas é o mesmo, a ação é a mesma. Ele está suspenso. Mas são datas diferentes. Não tem problema, mas está suspenso. Não, mas tudo bem. É minha visão. Não, por exemplo, se você não foi no emprego ontem e tomou, olha só, e você faz, suspendi todo o meu exercício de trabalho, não vou fazer. E você foi penalizado por essa suspensão, amanhã você não pode tomar outras multas por essa suspensão, não. Tem que buscar outro caminho. Mas tudo bem, eu entendo, mas como nós estamos em voto de desempate, voto Minerva, eu mantenho a minha linha, ficamos 3-2. Passando para o próximo item. Só para acrescentar, essa semana mesmo chegou outra denúncia em face a essa empresa aí, e o denunciante parece que replica, né? Praticamente toda semana ele replica essa denúncia, elas são replicadas. E parece que a associação lá, no caso, ela está direcionando o trabalho da fiscalização. Incrível, né? Então, eu acho que tem que realmente aplicar uma penalidade diversa da multa, porque uma vez já foi penalizada a empresa pela multa, de tudo multa. Eu, na minha visão, nem multada ela poderia ser, autuada poderia ser. Primeiro, porque ela está fazendo a linha através de outra, na reestruturação que foi pedido. Isso é só comentários. Segundo, que o próprio artigo diz que, salvo motivo de força maior, caso fortuito, se a pandemia não for não for considerado uma situação fora da realidade, nós podemos largar de mão de tudo isso. Então, só um comentário que eu quis ponderar. E próximo item, Terezinha? Item 4, apresentação e discussão de processo, ser relatado pelo relator, Gilvan do Espírito Santo Batista. Nobre membro, Gilvan, o relato, por favor. Processo número 2021-00292614, Real Expresso Limitada, auto de infração 37.832, de 27/7/2021, dispositivo legal, inciso 16,
do artigo 12 da Resolução 297-CG. Descrição: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. A defesa é tempestiva. Data de 3 de 8 de 21 e protocolado na GR em 20 de 8 de 21. Fato o processo do auto de infração número 37.832, lavado em nome da empresa Real Expresso Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG. O referido auto de infração foi lavrado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme memorando número 36/2021, JET. Este documento esclarece que a empresa Real Expresso Limitada, embora notificada em 2 de 7 de 2021, conforme o ofício circular número 4/2021, não prestou as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. A empresa foi notificada da forma legal, notificação 1255/2021, e a R recebida em 9 de 8 de 2021. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa em 13 de 8 de 2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente diz que preza pelo fiel cumprimento dos atos normativos e legais. 2. Abre aspas. O que se percebe é que esta agência aplica multas sem o menor critério de razoabilidade e proporcionalidade. Tampouco se preocupa em analisar o contexto e aplicá-la caso a caso. Fecha aspas. 3. Que em momento algum vem prejudicando os passageiros e somente busca prestar um serviço adequado. 4. Ao final, entende que o auto deve ser anulado, pois a legislação estadual não tem competência para regular o transporte federal. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Preliminarmente, quanto à afirmação de sua defesa, de que, abre aspas, a agência aplica multas sem o menor critério de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco se preocupa em analisar o contexto e aplicá-la caso a caso, fecha aspas, deixo de opinar, por entender que não se diz respeito aos aspectos técnicos e legais inerentes ao auto de infração número 37.832, objeto de análise. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. A empresa Real Expresso Limitada, embora notificada na forma legal, ofício circular número 4/2021, em 2 de 7 de 2021, não prestou as informações requisitadas pela GR nos termos da nota técnica número 3/2021, publicada no Diário Oficial número 23.584, de 2 de 7 de 2021. 2. A empresa Real Expresso Limitada, ao contrário do que dá a entender em sua defesa, é autorizatária para operar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, conforme o termo de autorização número 0101/2016, inerente à linha número 061101 Formosa Posse. 3. A notificação de que trata o ofício circular número 4 e a nota técnica número 3 são inerentes ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás e do qual a empresa autuada é autorizatária para operar a linha 06110100 Formosa Posse. 4. Em sua defesa, a empresa Real Expresso Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse validar o auto de infração número 37.832. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3, do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do artigo 4º, parágrafo 4º, do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1 de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 37.832, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao alternativo. Nesse caso aqui, a empresa fala, está alegando que está sendo aplicada a legislação federal, que ela não era autorizatária. Mas ela é autorizatária dentro do Estado de Goiás, ela tem uma linha, perfeito? Voto.
Posto isso, considerando que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 37.832, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Está sem som, Dalino. Lido o voto do nobre membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros sobre algum comentário. Como não teve nenhum comentário, opa, pode falar, Wilson. Está sem microfone. Essa linha, ela está cadastrada na GR? Ela tem a linha. Ela fala que não, mas tem, ela tem a linha... Formosa Posse. Posse, exatamente. Ela é autorizatária do sistema. Ela quis tentar um subterfúgio para não ser autuada. Perfeito. Entendi. Algum outro comentário? Entendemos, então, que a empresa, ela tem uma única linha, mas se ela tem uma única linha, ela deve responder. Como a autofração é pela falta de prestar as informações solicitadas, eu acho que ele está bem caracterizado. Em votação, algum voto em contrário? Nenhum voto contrário, Terezinha. Considerado aprovado por unanimidade. Próximo item da pauta. O item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria fazer só uma observação. Eu gostaria de tirar esse processo de pauta, porque o voto do relator só foi constado ontem à noitezinha, hoje de manhã, e dessa forma eu fiquei impossibilitado de fazer o meu voto por escrito. Solicitação não retirada. Você vai pedir vista do processo, então, seria melhor. Não, eu posso pedir um dos dois, né? Eu estou pedindo para retirar o processo. Não, porque a retirada do processo seria o mesmo relator que podia pedir para corrigir o relato dele. Não, todo o processo, como vai entrar em pauta, ele já tem que estar com o relatório pronto 2 dias antes. Tudo bem, então nesse caso, porque você não viu o relatório, aí você pede vista dele. O Paulo, talvez por alguma outra atividade, foi impedido, né, Paulo? Não tem problema, só estou falando que não é questão de não, é só porque é o seguinte, quem retira o processo de pauta, ou a coordenação ou o membro relator. Como Vossa Senhoria desconhece o relato, porque foi colocado de última hora, eu entendo que você precisa dar uma análise melhor do processo. Então, concedido vista ao nobre membro Gilvan para a próxima reunião. Pronto. Próximo item da pauta, Terezinha. Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Espera aí, desculpa aí, eu não entendi. Tiraram o meu aqui. Não tirou, não, Paulo. Ele pediu vista do seu processo, é direito dele para ele analisar, porque ele não conhece o seu relato. Porque o seu relato foi colocado ontem à noite, ele só viu agora de manhã. É direito dele, qual o problema? Ok? Porque coisa simples. Eu queria só deixar uma coisa assim, quando a gente colocar em pauta, né, a gente já está com o relatório pronto direitinho, igual você está fazendo, e dando no Wilson, né? Talvez o Paulo não fez isso porque tinha outras atividades e ficou impedido de fazê-lo. Não, isso não tem tanto problema, não. É direito também do membro de vista, olhar com uma análise mais rigorosa, sem problema algum. Continuamos aí. Próximo item, membro relator. Bom, o nosso relatório é de número 119/2021, relativo à Autoviação Goianésia Limitada, o processo é 2021, final 2420, o auto de infração é o 40772, que foi lavrado no dia 5/7/2021. O enquadramento foi na resolução 297/2007, no artigo 12, no inciso 7, interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. O relatório. Trata-se de auto de infração 40772, datado de 5/7/2021, lavrado em desfavor da empresa Autoviação Goianésia, fiscalização realizada no município de Séries, por ter interrompido a prestação de serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior, estando a infração capitulada no artigo 12 do inciso 7 da resolução 297/2007. Consta nos autos que a autuada cometeu ato infracional ao interromper o serviço no trecho Séries-Cafelândia. Constata-se
no AI a inexistência de dados identificativos do veículo e seu condutor. Uma vez constatado o ato infracional, foi lavrado em desfavor da autuada o AI 4772, datado de 5/7/2021. No andar dos autos, emitiu-se a notificação 229/2021, em 6/7/2021, a qual foi enviada à infratora via ARST para fins de conhecimento. Esta acusa o recebimento em 6/8/2021 e protocoliza a defesa tão somente na data de 23/8/2021, conforme se faz nos documentos apensados aos autos. Em assim sendo, e observado o disposto no artigo 19 da Resolução 297/2007, com redação dada pela Resolução Normativa 045 de 2/3/2016 do Conselho Regulador, a peça de defesa tem-se por intempestiva ao extrapolar o prazo legal concedido para manifestação. Se não, vejamos. Artigo 19. Lavrado o auto de infração, será expedida a notificação ao infrator, por remessa postal com aviso de recebimento para, no prazo de 10 dias, sob pena de revelia, apresentar a defesa endereçada à GR ou, se for o caso, pagar a multa. Essa foi uma redação dada pela Resolução Normativa número 4, de 2 de março de 2016. Como se pode constatar, da data do recebimento do AR, em 6/8/2021, até a protocolização da peça de defesa na GR, em 23/8, vê recebimento do gerente da Secretaria-Geral, transcorreram 17 dias, prazo superior ao concedido pela legislação em vigor. A despeito da condição de revelia imposta à autuada, no exercício de seu direito de defesa, de ofício passamos à sua apreciação. Ao insurgir-se contra a aplicação do auto de infração, alinha as seguintes alegações em sua defesa. Primeiro, não ter cometido a infração que lhe foi imputada, amparando-se no artigo 12 do inciso 7º da Resolução 297, de 2007, a qual prevê não haver ilicitude quando se trata de caso fortuito ou força maior. Sustenta sua argumentação com base na grave crise da saúde que assola o Brasil e o mundo, decorrente do vírus SARS-CoV-2, o que levou as autoridades a adotar medidas restritivas à circulação de pessoas, bem como a suspensão de inúmeras atividades econômicas. Menciona, inclusive, a edição do Decreto Legislativo número 6 de 2020, do governo federal, o qual reconheceu o estado de calamidade pública no país. Entendendo que a situação mencionada trata de caso de força maior, afirma que a empresa não interrompeu o serviço voluntariamente, mas sim viu-se obrigada a suspender o serviço temporariamente por motivo de força maior. Assevera que a demanda caiu verticalmente e não dava para cobrir os custos operacionais decorrentes. 2. Aponta a nulidade do auto de infração por falha na comunicação da nota técnica número 3 de 2021, da presidência do Conselho Regulador. Argumenta que a AGR, sensível ao momento vivenciado pelas empresas em 11/1/2021, expediu a nota técnica número 2, SIC, admitindo a flexibilização dos quadros de horário, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo da autorizada pelos termos de autorização. Complementando, menciona que em 2/7/2021 foi publicado no DOI a referida nota técnica, a qual, em seu item 1, manteve a flexibilização dos quadros horários com a realização de pelo menos uma viagem semanal. Alega que a autuada não foi notificada 4/2021 ao Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal de Passageiros, que depois questiona como a empresa pode ser autuada por algo que desconhece. Dando prosseguimento à sua defesa, cita que a legislação da AGR tratou do assunto ao editar os artigos 29 e 30 da Resolução 297/2007. Assim, artigo 29.
A notificação para a prática de atos processuais será feita na defesa do interessado, do representante legal ou de mandatário com poderes expressos. Artigo 30. A notificação poderá ser efetuada: 1. Mediante ciência dos autos. 2. Pessoalmente, por intermédio de servidor da GR. 3. Mediante correspondência registrada com aviso de recebimento. Do alegado, aduz que a GR tinha obrigação de cientificar todas as empresas autorizatárias antes de cumprir qualquer norma. 3. Falta de tempo hábil para retomar a operação da linha. A seu ver, tal argumento justifica-se no fato de que a nota técnica 3 foi publicada no DOI em 2/7/2021 e a autuação se deu no dia 5/7. Que a empresa, nos últimos meses, teve que demitir um terço de seus empregados e o retorno à operação normal precisaria contratar novos motoristas e cobradores, trabalho que requer alguns dias e apenas 2 não seriam suficientes. Conclusivamente, a autuada pugna pelo acatamento das alegações acima levantadas para declarar a inconsistência do AI 40772, lavado contra si de forma inadequada e inoportuna, e, quanto ao seu mérito, que seja julgada totalmente improcedente com o seu consequente cancelamento. Em suma, é o relatório. Fundamentação e voto. Compilando os autos, essa relatoria apresenta as seguintes considerações sobre a questão ora trazida em tela. 1. Da defesa apresentada pela autuada. Registre-se que a mesma não atende ao prazo legal tipificado no artigo 19 da Resolução 297/2007, com redação dada pela Resolução normativa 045 do Conselho Regulador, sendo considerada, portanto, intempestiva para fins de apreciação como peça de defesa. A autuada incorreu em preclusão administrativa ao não cumprir o prazo tipificado no artigo 19 da Resolução 297, assumindo, portanto, a condição de revelia. Cabe frisar que o instituto da preclusão consiste na restrição ao exercício de uma determinada faculdade processual originalmente assegurada. A figura da preclusão aplica-se ao processo administrativo por ser inerente ao conceito de procedimento. Não se confunde, portanto, com a prescrição, já que esta trata da perda do direito de ajuizar uma ação judicial. A contagem de prazo no âmbito do processo administrativo ocorre de acordo com o que estiver previsto no regulamento específico, respeitada a legislação maior. Nesse sentido, é por demais conveniente mencionar o regramento contemplado no artigo 66 da Lei 13.800, publicado no DOI de 23 de janeiro de 2001. Artigo 66. Os prazos começam a ocorrer a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou se este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no meio do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como tendo o último dia do mês. De resto, menciona-se a perfeita sintonia da norma citada com a preconizada no artigo 66 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99. No que se refere ao não cometimento de infração, com amparo no artigo 12, inciso 7º da Resolução 297, o qual prevê não haver ilicitude quando se trata de caso fortuito ou força maior, tem-se a observar que a administração pública não se demonstrou insensível à situação de calamidade que ora assola o nosso país, o que, aliás, foi muito bem apontado pela autuada. Todavia, resta considerar que a flexibilização prevista no decreto legislativo 06 do governo federal não exime a autuada de informar o regulador as alterações levadas a efeito na linha sob sua responsabilidade operacional, conforme preconiza o inciso 4 do artigo 10 da Resolução 297. Assim, artigo 10.
Inciso 4. Não comunicar à GR no prazo de 48 horas a interrupção do serviço pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Sublinhei. Ou quando da impraticabilidade temporária de itinerário. Nosso grifo. 2. Falha na comunicação da nota técnica 3. Reconhece a publicação da nota técnica acima referenciada no DOI, mantendo a flexibilização dos quadros horários, desde que mantida a realização de pelo menos uma viagem semanal. Nesse aspecto, alega desconhecer essa alteração, justificando que o regulador encaminhou tão somente o ofício circular número 4 ao sindicato da empresa de transporte intermunicipal de passageiro. Dessa forma, questiona como a empresa poderia ser autuada por algo que desconhece. A autuada, sustentando sua alegação, traz aos autos as regras contempladas nos artigos 29 e 30 da Resolução 297, as quais em nada ampara a alegação de desconhecimento da exigência de realização de pelo menos uma viagem semanal pela empresa. Necessário se faz observar que a notificação aqui tratada refere-se à prática de atos operacionais a serem observados pela empresa na prestação de seu serviço no período de pandemia. A mesma nenhuma vinculação possui com a prática de atos processuais, até porque o processo administrativo, ao tempo, inexistia. Conforme aponta nos autos, o regulador muniu-se de 2 canais de comunicação da ANT, Diário Oficial do Estado e Entidade Sindical das Empresas de Transporte Intermunicipal de Passageiro. No que se refere ao primeiro, observa-se que o artigo 37 da Constituição Federal de 88 define os princípios da administração pública do Brasil. Entre eles, destaca-se a publicidade, que impõe que todos os atos da administração pública devam ser feitos com o reconhecimento de todos. É nesse sentido que o Diário Oficial se torna um veículo da qual a administração pública divulga todos os seus atos. Ou seja, o DOI torna público tudo que o Estado faz. Com referência à comunicação via sindicato, trata-se, pura e simplesmente, do reconhecimento que o regulador tem da representatividade e legitimidade que o sindicato tem perante os seus associados. 3. Falta de tempo hábil para retomar a operação da linha. Mesmo que se admita a alegação apresentada, a mesma não exime a empresa de cumprir o preconizado no inciso 4 do artigo 10 da Resolução 297, conforme já analisado. Diante dos fatos expostos e análise da documentação anexada aos autos, o relator designado apresenta sua manifestação de voto. Para afastar qualquer dúvida sobre o convencimento do relator, cabe-nos algumas considerações a respeito do auto de infração lavrado. Como já se fez constar no introito da análise, no bojo do referido documento não se fez constar nenhum dado indicativo do veículo e seu condutor. A razão disso salta aos olhos no relatório circunstanciado apensado aos autos, quando informa que a fiscalização foi feita no TRP da cidade de Ceres, já que o serviço estava paralisado e, por consequência, sem presença do motorista e veículo. Assim, não se pode arguir anulação do AI por suposto vício de formalidade em sua elaboração. Conclusivamente, somos pela manutenção do auto infração 40772, lavrado em desfavor da empresa Autoviação Goianesa Limitada, constante do processo 2021, final 2420, dispondo tal entendimento a apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o que dispõe o artigo 9º, parágrafo 8º da Lei 13.569, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. É o nosso relatório, coordenador. Sem som, Dalino. Uma vez lido o relatório do nobre membro, a palavra está para os demais. Eu gostaria de proferir meu voto. Ô, Gilvan, só lembrando que eu recebi a comunicação, que agora todo mundo deve ter visto, nossa reunião está por 7 minutos. Processo número 2021-002924-20, interessado à Autoviação Goianesa Limitada, autoinfração 40772, de 5/7/2021, inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito e força maior. A defesa é intempestiva.
Trata o processo de auto-infração número 40772, lavrado em nome da empresa Auto-Fiação Goianésia Limitada, com base no inciso 7º do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa interrompeu sem autorização o serviço da linha número 01-1064-00 Sérgio Capilândia, descumprida assim o quadro horário estabelecido pela GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 229/2021, e a R, recebida em 6/8/2021. Apresentou intempestivamente sua defesa em 20/8/2021, que passa a fazer parte íntegra deste ato. As alegações da defesa também estão caracterizadas no relatório número 119/2021, que também passa a fazer parte integrante deste ato. Em síntese, é o relatório. Uma vez lido o relatório do novo membro, a palavra está aberta aos demais. Eu estou lendo ainda. Desculpe! Oficialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para a sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 6/8/21 e protocolou sua defesa em 20/8/2021, portanto, intempestivamente, e desta forma está caracterizada a revelia nos termos do que dispõe o artigo 19 da Resolução 297/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, primeiro, importante, ao contrário do que quer fazer crer em sua defesa, foi diretamente cientificada da nota técnica número 3, conforme o ofício circular número 4/2021, encaminhada por e-mail pela Gerência de Transportes. 2. Acrescente-se a isto que também tomou conhecimento deste fato pela publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, consoante afirma em sua defesa. 2. Notificada, protocolou na GR o ofício datado de 17/8/2021, em resposta ao ofício circular número 4, com as informações de como as suas linhas seriam operadas. Neste documento, não consta de que forma seria operada a linha 01-1064 Séries Cafilândia e que foi objeto da autuação pela GR. 3. Também não procede, ao contrário do que se vê em sua defesa, a afirmação da falta de tempo óbvio para voltar a operar a linha número 01-1064 Séries Cafilândia, pois desde a edição da nota técnica número 2, editada em 11/1/2021, a empresa tinha conhecimento da obrigatoriedade de manter a referida linha em operação. A empresa, inclusive, em sua defesa, faz referência à nota técnica número 2 e à nota técnica número 3/2021. É importante destacar que, nestes documentos, a AGR não autorizou a paralisação de linhas, mas tão somente permitiu flexibilizar de forma a operação da linha, e a empresa não esclareceu de que forma a linha 01-1064 Séries Cafilândia seria operada, definindo frequência, horários e esquema operacional. 4. Em sua defesa, a empresa em momento algum questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse validar o auto-infração número 40772. Acrescente-se a isso a título de agravante que a empresa é residente específica, consoante se vê no despacho 217/2021. Quanto à auto-infração, número 40772 foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40772, pois o seu lavrado atendeu aos formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, um agravante que a defesa é não conhecida, pois está caracterizada a revelia, voto pela sua manutenção. Ela foi notificada de forma direta também pela Gerência de Transportes. Uma vez lido o relatório e voto do nobre membro, a palavra está aberta aos demais. Como ninguém está se posicionando, votação. Como todos estão calados, entendo que todos estão de acordo com o voto do relator. Considera-se, então, nobre secretária, votação por unanimidade. Algum outro item da pauta? Desligar, Terezinha. Exiguidade de tempo assim impõe, né, Aldelino? É encerramento, item 7. Então tá bom. Eu só queria ver com vocês o tempo, se cortar tudo bem.
É porque eu tive conversando e tive dando uma lida e muita coisa que eu vi que a nossa Câmara, ela está trazendo a sua remuneração, parece que desde 2014, sem nenhum reajuste, e na lei manda que tem que ter reajuste em conformidade com o aumento do serviço público. Certo, Gilvan? Certo. Eu posso te fazer uma sugestão? Já sei onde você quer chegar. Nisso, vamos propor isso, não que nós vamos ficar sem. Todos os reajustes de Conselho do Estado foram suprimidos. As reuniões são feitas gratuitamente só pelo salário. Não, só estou te ponderando que eu fui ler a lei. É porque eu participei diretamente disso aí na reforma administrativa. Não, mas eu vou falar a verdade para você, na minha pequena visão, eu prefiro requerer de falar que não, eu saí do que, você entendeu? Eu estou dizendo assim, visão pessoal minha, mas como eu li, eu queria trazer para vocês, eu acho que nós somos um grupo, eu gostaria de cada um pensar sobre isso, o seguinte, o Gilvan acha que deve se manter, porque por entendimento que outros locais já o fizeram. Mas eu te digo o seguinte, eu sou bem legalista, esse processo aí, falou que intempestivo, eu nem discuto mais. Viu, Delino? E outra coisa, desde essa coisa aí não teve reajuste mais no Estado. Ela acompanha o reajuste e o Estado não deu. Não, aí o que deu. Teve. Não, de 2014 para cá. No geral não deu. Mas tudo bem, eu só trouxe assim para a gente ver. Inclusive, eu estava pensando em abrir um processo, mas eu queria conversar com vocês previamente. Tá? E eu não vou fazer nada até que a gente chegue na próxima reunião, cada um tem a sua opinião formada e a gente decide o que fazer. Podemos fazer assim? Pode ser. Então tá bom. Um abração a todos. Conversar isso fora da reunião, inclusive. Tá bom, ok. Depois assinar a lista de presença e isso, no processo 175, nós temos que assinar a lista de presença e assinar aquela ata que teve erro mesmo, Terezinha? O André, ele já assinou, ele leu a ata, concordou? Não, a ata que o Gilvan disse que o processo está errado lá, do 1854. Naquela eu vou olhar lá para ver se na ata está errado. Então tá bom. Porque você já tem que corrigir. E todo mundo assinar a ata e assinar a lista de presença, ok, gente? No processo 175. Amanhã a planilha para mandar para o RH. Tá bom, grande abraço. Tchau. Tchau.